Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Pedro Guilhem e eu vou falar a respeito do Evangelho. Vou responder pergunta que ninguém fez, mas que pode ser dúvidas que você tenha e tem vergonha de perguntar ao seu pastor. A dúvida do dia é: até que ponto as preocupações não se tornam pecados? Jesus falou que nós teríamos preocupações. Ele foi claro, ele foi transparente e disse: vocês terão aflições. Mas aonde eu quero exatamente chegar com este tema? As preocupações que são frutos dos compromissos de nossas vidas. Por exemplo, eu creio que para o adulto é muito mais desafiador no sentido da permanência na caminhada cristã que na juventude. E eu posso falar com autoridade. Eu nasci em berços evangélicos, mas eu não era cristão convertido. Aos 18 anos eu tive meu encontro com o Evangelho, com o encontro com Cristo. Quando eu lia o Evangelho de Mateus, eu fui tomado pelo Espírito de Deus e foi ali: eu quero virar crente de verdade. Depois desse encontro, amor verdadeiro, aquele amor incendiário de eu quero servir, eu quero pregar. Eu pregava nas praças, evangelizava e foi algo tão profundo que acabei criando como se fosse uma pequena igreja na loja do meu pai. Resumindo, eu lembro que eu falei: eu vou pregar o verdadeiro evangelho, não como essas instituições pregam ali, que só tá ali para roubar dinheiro. Eu era um jovem doidaço. E na minha percepção eu estava fazendo a coisa certa. Passou-se os anos, depois de 10 anos, chegou a minha vida adulta. Essa pequena célula, que eu posso dizer, esse pequeno grupo se tornou uma igreja, uma congregação. E eu me dei de cara com a realidade. Realidade que muita gente não conhece, que eu criticava e eu paguei pela boca. Onde eu quero chegar com isso? Até que chegou um momento onde eu falei assim: Senhor, como que vou fazer isso? Quando eu comecei, há 10 anos atrás, eu era um jovem, eu tinha disponibilidade, eu era solteiro. A minha mocidade eu entreguei para o Senhor, a minha solteirice eu entreguei para o Senhor, me dediquei ao Senhor. Mas agora que eu sou casado, tenho ministério, está sendo difícil. Com isso, venham as preocupações. Até que momento essa preocupação se tornou numa crise. Crise existencial, crise de propósito. Eu olhava para as obras que eu tinha que fazer, o compromisso que eu tinha com Deus, e eu me perguntava: Senhor, eu acho que isso aqui não é para mim não. Se um dia eu comecei, deixa eu acabar com isso, que essa aqui não é para mim não. Porque eu comecei a ficar depressivo, uma depressão de que eu era o cara que tinha que consolar as pessoas, mas não tinha ninguém para me consolar. E aonde eu congrego é numa pequena cidade aqui próximo, que era um distrito e tornou-se uma cidade, mas tem aproximadamente 15 mil habitantes, é uma cidade pequena mesmo. E eu passei a boa parte da minha vida trabalhando lá. E foi nessa busca aí que eu me encontrei, Claro que a gente lê a palavra de Deus e passa nos versículos, mas eu tive um momento íntimo com o Senhor e eu fui impactado por um versículo que é o Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, 22, que diz assim: quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Esse mesmo versículo que acabamos de ler junto foi o versículo que acendeu uma pequena chama no meu coração. E esse questionamento pode ser o seu. Você pode ser um jovem que recém casou, está assumindo um ministério, ou já pode ser um pastor que já tem um compromisso e está passando por essa mesma fase. Eu sou um jovem pastor também. Tem muita coisa para aprender, mas nesse processo eu quero compartilhar aquilo que eu vivenciei e como o Senhor cuidou de mim nessa fase tão fragilizada. Eu não desconsidero que os jovens tenham preocupações, porque os jovens têm as suas preocupações, ligada à juventude, a propósito, a visão, que pode ser até um tema que pode ser tocado depois. A preocupação da vida adulta como ministro, como pastores, diáconos, presbíteros, tem umas peculiaridades. Porque, por exemplo,
Você como pastor, você vai me dar razão. Você não tem a opção de dizer não e não quero mais. Quando você é jovem, você pode dizer, quer saber, eu não quero mais, você para. Mas quando você é pastor, aquelas almas você tem que prestar conta. E como você vai dizer para ela, minha gente, a partir de hoje eu não quero mais pastorear vocês, eu tô cansado, tô com depressão, tô doente e não dá não. Não dá, cara. O que você faz? Você chora, entra no seu quarto e diz, Senhor, me arrebata, Senhor, me leva, porque eu não dou conta, eu também não quero envergonhar o Senhor. Essa palavra aqui, que nós acabamos de ler, eu trouxe como uma reflexão para mim. Eu pensei, Senhor, a tua palavra falou inúmeras vezes no meu coração. Até que ponto eu tenho que renunciar às coisas ou a mim mesmo? Será que é isso aí que o Senhor falou, renunciar a si mesmo? Mas se eu adoecer, eu também não vou ser útil. Se eu morrer, eu não vou ser útil. Porventura eu morto seria útil para o Senhor aqui na terra? É um questionamento que eu fiz. Aí vamos para o próximo versículo, que é o Mateus 6, onde o Senhor falava, de nada vale preocupar-se. É uma passagem muito conhecida, você já deve ter lido. Se você não lê, começa a ler, porque está no Evangelho de Mateus. Todo mundo que falou que vai começar a ler a Bíblia, começa por Gênesis e Mateus. Todo mundo já leu isso aqui. Se você não lê, é atividade para você, meu jovem. E diz assim a palavra de Deus. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam deles. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Eu não sei vocês, eu posso dizer por mim, eu não posso opinar, dar uma experiência particular e lançar como uma verdade absoluta. As primeiras vezes eu li esse versículo quando eu era menino. E hoje eu leio como adulto, a sensação é muito diferente, cara. É muito diferente, cara, porque eu fico até sem palavras. Porque pensa um pouquinho, é muito fácil você como pastor, né, o pregador, o expositor da palavra, você ensinar para as pessoas, dizer, gente, cuidado com as preocupações do mundo, para não se perderem. Mas quando a tua vida depende de você, como posso dizer, tem almas valiosíssimas que dependem de você e você tem que renunciar à tua fraqueza, cara. E você esconder, isso aí é desafiador demais. Se vestir, o que comer, o que beber, torna-se o menor dos problemas nesse quesito. Porque você necessita de um suporte espiritual que só pode vir do Senhor. E aí quando você se depara e lembra desse versículo, você diz, eu tenho que buscar primeiramente o reino de Deus. E você se pergunta, mas o que é buscar primeiramente o reino de Deus se eu já não trabalho para o Senhor, eu já não faço a tua obra, eu já não prego? Por acaso isso não é buscar primeiramente o reino de Deus? Mas meu coração ainda se preocupa com a minha esposa, com meus filhos, com a situação financeira. Senhor, até que ponto essa preocupação se torna saudável? São questionamentos, meus irmãos, que eu como ser humano também passei. Aí vamos para outra passagem que está em Lucas, capítulo 18, versículo, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse-lhe, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Meus irmãos, vamos nos colocar como esse príncipe citado aqui.
Acabamos de dizer que nós, como pastores, queremos obedecer a passagem que diz buscar primeiramente o reino de Deus. Mas a tua vida literalmente é viver para a igreja, é viver para o trabalho. Mas na tua alma parece que você não está procurando a Deus como prioridade. E você se pergunta, Senhor, eu não adultero, não mato, não furto, não digo falso testemunho, eu honro meu pai, minha mãe, a minha esposa. Todas essas coisas eu já observei desde a mocidade. O que Jesus fala? Ainda te falta uma coisa, meu irmão, querido pastor, irmão em Cristo, jovem, líder, ainda nos falta uma coisa. Não é para você vender nada, meu irmão. O que Jesus está dizendo aqui? Como eu entendi na crise isso? Eu tenho que me despojar daquilo que na minha percepção é uma riqueza. É algo que me torna de uma forma vaidosamente rica. Em que sentido? Você está numa cidade onde há uma necessidade muito grande, andar de Lamborghini não é, no meu ponto de vista, algo saudável. Não sei vocês, né? Mas eu não vejo assim. Aonde eu estou é uma cidade que é pobre, comparado com outras cidades. A minha cidade, onde eu congrego, é pobre. Eu chegar em um Corvette vermelho, não vai ser algo agradável, não. Não vai ser algo que convenha, não. Quando eu me encontrei com isso, resumindo o que eu gosto de falar e eu vou me perder no caminho, com base às preocupações. A preocupação que me tem feito é porque eu estou cansado do meu ministério e eu uso as necessidades como um argumento para eu justificar a minha desistência, ou a minha necessidade é o anseio de ostentação, de riquezas, de fama não atingida, e isso me gera frustração. Porque se você ensina porque você prega porque você quer ser um pastor famoso, você não prega então porque você quer que a alma se converta, porque você quer fama. Quando você se entristece porque você não comprou a Hilux do ano, não é porque te faltou mantimento, é porque você quer saciar uma necessidade humana sua, de ostentação. O que eu entendo aqui quando Jesus fala, venda tudo que você tem, é tipo assim, cara, desista dessa coisa que você não analisa como necessário. Está entristecendo sua vida ministerial, entristecendo sua vida pastoral, porque você está ansiando por coisas que não justifica, como digamos assim, quando você ora e ora por isso, cara, você está orando de algo que não deveria estar tocando nesse assunto. Essa é a minha percepção. Eu quero que você comente aí, dê seu ponto de vista. Isso aqui, como eu estou falando, é um questionamento que muitos de nós fazemos e eu dou a minha participação neste questionamento. Eu não vim resolver o problema. Eu vim compartilhar a minha experiência e como eu resolvi em Jesus Cristo este questionamento. Porque, de fato, eu entrei em crise no meu ministério porque as preocupações me assolaram. Mas depois que eu comecei a entender o que era preocupação e o que era desejos carnais, trouxe-me cura e esperança para permanecer. Mas é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo do canal. Se você criou expectativas, a culpa é sua, porque eu não prometi nada para vocês e esse vai ser mais ou menos o modelo e nós vamos aprender juntos. Siga, curta, se inscreva. Eu sou novo nisso aqui, mas em nome de Jesus nós vamos aprender. Vamos responder mais questionamentos que você, meu querido, tem vergonha de perguntar para o seu pastor. Muito obrigado, até a próxima!